Quarto vídeo dessa aula de hoje, Catolicismo Romano, aqui falando diretamente para vocês da turma do Bacharel de Teologia. Vamos falar sobre os livros apócrifos. Eu coloquei no slide que é compartilhado com vocês um relatóriozinho de um estudo que eu já fiz há algum tempo atrás dos livros e por que eles não são aceitos. Assim vocês vão ter maior compreensão mediante a esses aspectos. Eu vou dar aqui um exemplo daquilo que está no livro, no slide de vocês. Vemos primeiro o livro de Tobias, capítulo 5, versículo de 1 a 19, que é a narração de um anjo mentindo sobre a sua origem. Quando vimos Isaías 63, 8, Oséias 4, 2, isso é demonstrado que não se pode acontecer. Diz aqui, ó, disse-lhe Tobi, irmão de família e de que tribo és tu? Fala, irmão. Respondeu-lhe o anjo, que importa minha tribo? Tobit insistiu, gostaria de saber com segurança de quem és filho e qual é o teu nome. Respondeu-lhe o anjo, sou Azarias, filho do grande Ananias, um de teus irmãos. Disse-lhe Tobi, bem-vindo, irmão, salve. Não leves a mal, irmão, meu desejo de conhecer com certeza o teu nome e a tua família. Acontece que és parente meu e pertences a uma família honesta e honrada. Então, aqui você nota que o anjo está mentindo. Se o anjo está mentindo, ele acaba se tornando pecador. Se ele é pecador, ele não pode ser um guardião da palavra de Deus. E isso então fica difícil a compreensão do raciocínio daquilo que é travado dentro das escrituras sagradas. Em Eclesiástico, capítulo 12, do versículo 4 ao 6, o escritor desse livro, ele vai dizer que não devemos dar comida àqueles que necessitam, porque ele pode se tornar nossos inimigos, ficar mais forte do que a gente nos derrotar, que é o que contrário diz as escrituras. O outro ponto que é interessante também é o livro de Judite, no capítulo de número 8, versículos 5 e 6, que vai falar que Judite jejuou por toda a sua vida. Ela viveu toda a vida dela jejuando, que é impossível, não se tem como acontecer tal fato. Ainda no livro de Judite, no capítulo de número 9, versículo de número 2, vai dizer que Deus, ele se agradou de Simeão ter matado a espadas os siquemitas, algo que a gente sabe que é errado, que Gênesis capítulo 34, capítulo 34 e 30, e lá no capítulo 49, 5, 7 dizem ao contrário. Tem uma também que é um erro histórico, que Nabucodonosor foi rei da Síria em Nínive, que está em Judite, capítulo 1, versículo 1. A gente sabe que não é isso que aconteceu. Tem um ato, né, que é bem interessante também, ainda no livro de Tobias, que é Tobias capítulo 6, que diz assim, e o anjo acrescentou, abre o peixe, tira o fel e o coração, e o fígado, e guarda-os, joga fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado são remédios úteis. O jovem abriu o peixe, tirou o fel, o coração
e o fígado. Assou numa parte do peixe e comeu, e salgou o resto. Depois continuaram junto a caminhada, até chegarem perto da média. Então Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio há no coração, no fígado e no fel do peixe? Respondeu: se queimar o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher atormentada por um demônio ou espírito mau, a fumaça afugenta todo o mal e o faz a desaparecer para sempre. Então você nota aqui que o fígado do peixe faz com que o demônio seja expulso, né? A Bíblia fala que a gente só expulsa demônios através do nome de Jesus. Tomara que essas igrejas perturbadas por aí não leiam esse trecho, que vai ser um tal de gente queimando fígado de peixe, que vai ser uma coisa fora do normal aí na vida das pessoas, né? Então, tem 13 pontos que eu listei. Não vou falar os 13 aqui devido ao tempo do nosso vídeo, para a gente poder ganhar. Tem um outro ensino aqui que em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 e 45 ao 45, que vai recomendar a oferta pelos mortos. E o livro de sabedoria também, capítulo 3, versículo 14, que além de dar uma introdução sobre o ensino do purgatório ou da imoralidade da alma, alma imoral, né? Mas aqui o sentido de alma geralmente é a pessoa, mas ele coloca como se fosse a alma espiritual. Em 2 Macabeus, capítulo 14, 41, 46, o suicídio é justificado e louvado, aonde a pessoa acaba se suicidando. Então, a grande questão do suicídio, que as pessoas às vezes não conseguem entender, é que quando você lê o Decálogo, as pessoas batem isso, que está escrito aqui: não matarás. Aí você vai falar, mas a pessoa não está matando. Não, está sim. Auto-matando. Sui, si próprio. Sídio, morte. Então ela cometeu o homicídio em si mesma. Então é um pecado. A pessoa ela comete um pecado. E muitas das vezes não tem a chance de arrependimento. E em 2 Macabeus acaba traçando isso como se fosse algo honroso. Um outro critério da Igreja Católica, que é bem conhecido, é o celibato clerical. Né? A língua hoje está bem presa, vou falar com a fono e vai melhorar rapidinho. Que é o celibato clerical. Esse celibato ele vai ser oficializado em 386 por Cirício, que era bispo de Roma. Contudo, ele passa a ser obrigado pelo Papa Gregório VII, isso no século XI depois de Cristo, eu creio que é 1074. Então, nesse período, todo sacerdote católico ele passa a ser um sacerdote que é obrigado a estar ali dentro do aspecto da sua de negar ali os seus ímpetos sexuais. A Bíblia fala do celibato? Fala. Mateus 19, 12. Porque há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa da causa do reino dos céus. Quando se fala de celibato, não é uma questão apenas do ímpeto, de obrigatoriedade, mas é uma decisão pessoal. Não é a pessoa, não se tem isso dentro da tradição judaica.
Mas Cristo acaba falando isso, provavelmente havia grupos que daquele momento que praticavam, ou pessoas dentro de alguns grupos religiosos que praticavam isso. Qual era o intuito? Ter maior disponibilidade para fazer ou para trabalhar no reino de Deus. Então, terminamos aqui o terceiro vídeo, né? Vou perguntar aqui, meu filho, dá para ir mais um pouquinho? Dá. Então vamos mais um pouquinho aqui, só para encerrar. Então, o purgatório é uma outra questão que tem na Igreja Católica que é muito bem difundido. Isso ocorre em 1439, no Concílio de Florença. Esse concílio em 1439 já se pregava o purgatório. No Concílio de Florença, em 1549, até 1563, que é o tempo que discute, ele acaba sendo confirmado com esse aspecto doutrinário. Contudo, há relatos que, quando você vê pregações dos antigos padres, que desde 1070 já há menção do purgatório. O que seria o purgatório? Seria o lugar onde você alcançaria o perdão de Deus mediante os pecados futuros. A base está em dois trechos. Um das palavras de Jesus Cristo, em Mateus 12:32, que é um erro de interpretação, uma forçação de barra. Que Jesus ele fala que quando pecares contra o Espírito Santo, não serás perdoados nem nesta era e nem no futuro, na vida futura. Então eles falam, se não pode ser perdoado na vida futura, logo você pode ser perdoado também na vida futura, quando faz um pecado que não é cometido contra o Espírito Santo de Deus. Isso então traz esse raciocínio e cria-se então toda esta pregação. E o outro, a base, está em 2 Macabeu, capítulo de número 12, versículo 45 e 46, aonde ele fala que tem uma ideia religiosa, que é uma ideia religiosa benevolente, né? Um bom pensamento religioso. Então, mediante a isso, ele deve se manter. Que pensamento era esse? Era o pensamento de sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas graves. Então, com isso, nós encerramos aqui essa videoaula. Espero que Deus possa vos abençoar.